Olá, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade para o nosso assunto, né, que é a história do teatro brasileiro, né? Então, aquele momento onde nós vamos falar sobre esse assunto que tá, né, estamos focando mais nos artistas, nos ensaiadores, nos empresários, né? Como que tudo isso começou, né? Lá na época de 1800 e bolinha, né? Como que foi surgindo essas apresentações, como as pessoas decidiram montar espetáculos, né? E como que tudo isso também virou um marketing, né? Virou um trabalho ali onde sustentavam muitas pessoas, né? Muitas pessoas ganharam muitos dinheiros, empresários ficaram ricos a partir do teatro, né? Das apresentações do teatro. Então nós estamos falando um pouco sobre tudo isso. A partir desse livro aqui, ó, História do Teatro Brasileiro, tá? É uma ótima indicação, tem muita coisa para falar, muita coisa acontece aqui dentro. E eu tô trazendo um pedacinho aqui, como eu falei muito sobre as profissões do teatro, né? Muito sobre como tudo isso, né? Como é esses bastidores. Então eu tô trazendo um pouquinho a partir desse livro aqui, lendo para vocês conhecerem como tudo isso começou. Vamos lá? Bom, então nós estávamos falando daquele momento, né, onde os teatros, né, tudo aquilo era regido pelas bilheterias de grande sucesso, né, onde eles enricavam, tinham é, muitas pessoas de diversas nacionalidades e origens foram envolvidos nessa aventura de apresentar, de fazer apresentações e ganhar o seu dinheiro e viver do teatro, né. Bom, então vamos lá. A internacionalização da cena local tinha seus desdobramentos também além-mar. Paris, Lisboa, Rio de Janeiro formavam o circuito principal em que transitavam esses artistas e espetáculos que apostavam nas novas fórmulas de divertimento urbano. Então, essas apresentações era, né, o divertimento do público. Então, era rotina você ter apresentações ali, cartaz, quais são as peças em cartaz, né? Então você ia lá, você sabia os dias, né? Aliás, alguns teatros eram divididos por tema, então a gente falou sobre isso já. Alguns era por tema, então aquele teatro era só comédia, aquele outro era só ópera, então tinha dividido também, então as pessoas conseguiam saber o que eu quero assistir? Então é um teatro popular, então vamos em tal teatro. Então era tudo muito bem organizado, né? Mas vamos lá. O teatro como uma indústria que Machado de Assis temia vai prevalecer no cenário cultural da cidade nas próximas décadas. A frase de Moreira Sampaio é a que melhor retrata o período. O autor é o industrial que fabrica, o empresário é o negociante que vende, o público é o consumidor que adquire. A síntese proposta revela a consciência que alguns criadores tinham das características industriais que as companhias especializadas em gêneros ligeiros ou ecléticas em atividade no final do século XIX tinham assumido. Na busca de alcançar todo o público, essas empresas teatrais forjaram seu caráter massivo com ingredientes tão diversos quanto a heterogeneidade de seus artistas e plateias. Traziam para a cena divas francesas e palhaços populares, a Marselhesa e Jongos, Apolo e a quituteira negra Sabina. Não se tratava apenas do consumo exótico e aleatório de curiosidades culturais. Construindo a cena com as tensões que essa diversidade gerava nas ruas da cidade, dando voz e corpo a diferentes pontos de vistas, opiniões, comportamentos e valores, a multiplicidade de sujeitos e práticas em jogo na constituição desse teatro o tornava um território privilegiado de interação cultural. Então, olha que riqueza, né? Eles, sim, tinham o intuito de ganhar dinheiro, tinham o intuito de muitos, né, de enricar, os empresários queriam enricar, queriam, né, ter uma ascensão social, né, uns precisavam sobreviver, então qualquer trabalho que estivesse pintando ia pegar, mas também tinham aqueles que queriam fazer teatro, né,
como nós já falamos muito aqui, o teatro ele tem essa opção onde a gente pode expor o que a gente pensa, né? Ele é uma arte de expressão, é uma arte onde a gente consegue colocar aquilo que a gente quer falar. Então, com esse boom de representações, de espetáculos, de pessoas apresentando, também se tinham muitos assuntos que eram abordados, né? A cultura era efervescente naquela época, né? Onde as pessoas pensam, olha, esse ponto de vista dessa situação naquele espetáculo está tratado de uma forma diferente. Então as pessoas debatiam mais, tinham mais rodas de conversas, onde as pessoas conseguiam definir alguns pontos de vista, debater de verdade, né? Hoje a gente tem, só que nós temos ainda muitas interferências de outras artes, né? A gente tem também o cinema, a gente tem também... Muitas pessoas nem gostam, né, de assistir teatro, então... são pontos diferentes, tem a televisão, né? Mas assim, naquela época era aquilo que tinha. Então era aquela arte que trazia os questionamentos, era que traziam os pontos de vistas, né? Para o pessoal. Bom, e isso é muito rico a gente saber, né? É muito importante a gente encontrar essa história, da nossa história, né, do nosso teatro brasileiro e perceber que não morreu, né, por mais que nós temos algumas interferências, as diferenças, né, a gente continua ainda fazendo teatro para falar, para expressar, para dizer o que a gente pensa, né, falar sobre as nossas opiniões, não só como só divertimento, que também é legal, ótimo, teatro também é para se divertir, mas a gente também pode se expressar, a gente também pode colocar opiniões, né? E eu acho que isso é muito interessante. Bom, deixa eu colocar meu óculos aqui, vamos continuar a fala, tá? Depois a gente corta o vídeo e parte para outra parte pra gente continuar falando um pouquinho mais, porque tem muita coisa para falar aqui, hein? Agora vamos lá para diversidade de vozes, né? A volatilização das fronteiras. Os debates em torno da oposição entre o teatro edificante, formador e o teatro para entretenimento eram acalorados nos meios jornalísticos e artísticos, mas cada vez mais o motivo do apelo popular e dos ganhos levava uma série de companhias a se identificar como companhias de operetas, revistas e mágicas. Para além dessa oposição dual, havia uma série de discussões entre os críticos e criadores. Arthur Azevedo vivia os conflitos de suas ambíguas posições diante do sucesso de suas paródias e revistas, pautando-se segundo o crítico francês Sarcey, que costumava dizer que a questão da qualidade não estava associada ao gênero, não sendo por isso antagônicas arte e diversão. Tá? Olha o que eu acabei de falar, né? Em meio a essas discussões e com a meta de alcançar o mais amplo aspecto do público, as companhias apostaram no repertório eclético. Mesmo as companhias que se especializaram em operetas, mágicas e revistas, vez ou outra encenavam dramas ou comédias. Quando não, o faziam com seu próprio elenco, abriam as portas dos teatros que ocupavam para outras companhias e atrações, imprimindo às casas de espetáculo o perfil eclético que ampliava sua penetração junto à população dos espectadores. Conviviam pelas salas em temporadas alternadas as comédias de França Júnior, as operetas de Hofbauer e os lundos das revistas. As zarzuelas encenadas por companhias espanholas eram parte frequente das programações dos teatros do Rio de Janeiro. Tinham sucesso garantido junto ao público carioca. Para Arthur Azevedo, Dias Braga era o mais eclético dos empresários teatrais havidos, né? Então, Arthur Azevedo, né? Para Arthur Azevedo, Dias Braga era o mais eclético, porque ele não se mantinha apenas em um gênero, ele queria falar daquilo que o público queria ouvir. E tudo bem a gente a gente apresentar drama e depois comédia, né? Eu acho que isso também era uma riqueza para o grupo, para os atores que tinham essa versatilidade de fazer vários gêneros, né? E para o público que podia acompanhar numa mesma companhia vários assuntos, vários gêneros, né?
Então, olha que interessante. Bom, nós vamos dar continuidade, porque tem muita coisa, então se você tá gostando, fica aqui nesses vídeos, fique aqui assistindo comigo, porque a gente ainda vai falar sobre muita história do teatro brasileiro e sobre todas essas curiosidades, tá bom? Beijo e até mais!